Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja essa que sempre vai estimular a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. E desde já, amado de Deus, peço que você tenha a sua Bíblia em mãos, o seu caderninho de anotações, para uma vez mais você meditar assim, conforme a tua sede, a tua busca acontecendo em nome de Jesus. Querer aprender, querer meditar um pouco mais. Peço que tome nota o título da mensagem, que chama-se Discípulos do Espírito. Discípulos do Espírito. Essa é a vontade de Deus na vida de todos os filhos. Embora estando em um corpo de carne, que milita contra o Espírito, mas é possível você ser um discípulo do Espírito. E assim acontecendo, você será bem-aventurado em tudo que realizar. Você terá ao teu favor ministrações de anjos, porque a vida carnal vai diminuindo e a vida espiritual vai crescendo. E os benefícios certamente é você reinar em vida, ter paz, ter tranquilidade nos teus dias. Peço que você tome nota da primeira leitura que vamos realizar, abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 13. Romanos, capítulo 8, verso 13. E assim diz: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Uma vez mais, pois se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. A graça de Deus, amado, ela nos dá uma liberdade gloriosa. Através do conhecimento, hoje você tem uma liberdade gloriosa, porque o Evangelho da Graça diz que você não é um pecador, que você já foi purificado do pecado, como diz lá em João, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como também em Hebreus 9, 26, 10 e 17, você, segundo o Espírito, está resolvido a sua vida espiritual. A tua salvação eterna está garantida, porque não é pelas obras, como diz Efésios 2:8. Não é pelas obras nossas de santidade que nos conduz a salvação eterna. Esse departamento pertenceu a Cristo, nos purificando do pecado. Mas esse mesmo Evangelho que diz que você não é um pecador, esse mesmo Evangelho diz para que venhamos mortificar os feitos do corpo, a carne, os seus desejos, e certamente viveremos. Então veja que não é porque você está purificado que você tem que andar segundo a carne. Não é isso, amado. Porque se viverdes segundo a carne, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente você vai ter paz, vai ter dias felizes. Mas a ordem do Evangelho é você mortificar
os feitos do corpo, como diz, o próprio Paulo lá em Gálatas 5,19, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediças, glutonarias, coisas semelhantes a estas, das quais a respeito vos digo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O reino de Deus, quem o herda, é aquele que mortifica os feitos da carne. A salvação eterna, Cristo realizou, nos purificando do pecado, mas tomar posse do reino de Deus, que é como diz lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Então quem tem paz, quem tem uma vida alegre e feliz nos seus dias, é aqueles que mortificam os feitos da carne, do corpo. Então, o que se entende, amados de Deus? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, como que isso acontece? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, será que é o que ensinam os crentes religiosos? Você começar a falar em línguas? Para o poder de Deus se apoderar de você, você tem que estar falando em línguas, como eles ensinam, para você estar cheio do Espírito, para você vencer essa carne. Não é nada disso. E é muito simples de se compreender isso nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, será que é como os religiosos dizem? Que você, para se tornar, um filho de Deus, você tem que ser selado pelo Espírito Santo, tem que falar em línguas, para você poder vencer essa carne? Não, não é essa forma que Jesus fala. O que se entende então, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo? O que se entende é o que nós vamos ler, para você compreender essas palavras do apóstolo Paulo. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Abra a sua Bíblia em João, livro histórico, capítulo 6, verso 63. Você vai entender o que é pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Como que isso acontece? João, livro histórico, capítulo 6, verso 63. Livro histórico de João, capítulo 6, verso 63, você vai entender exatamente como é que você mortifica os feitos do corpo pelo Espírito. E assim diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amados de Deus, nós acabamos de ler aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, como é, amado de Deus, que você mortifica os feitos da carne pelo Espírito? Em obediência. Esse é o segredo. Se a palavra de Deus diz: não matarás, e você não mata, você obedece essa ordenança de Deus. Quando você obedece a ordenança de Deus, você não mata. Automaticamente, pelo Espírito, pela palavra, você mortificou o feito da carne. Não adulterarás. Quando você obedece essa ordem de Deus, você tomou uma atitude pelo Espírito, uma atitude espiritual. Você não quis adulterar. Você não quis trair o seu casamento. Embora a carne te deu condições, te facilitou para que você fizesse isso, mas pelo amor que você tem à sua esposa, ao seu esposo, você não foi, e primeiramente a Deus e a sua palavra, os seus mandamentos, você não se deixou ser conduzido pela carne. Então, por esta obediência, aconteceu a manifestação pelo Espírito mortificados os feitos do corpo. Então, como nós somos seres espirituais,
somos espírito em vaso de barro, em carne. Existe uma obediência à carne e existe uma obediência ao Espírito, ou seja, à palavra de Deus. Quando você toma uma atitude em obediência à palavra de Deus, a praticando em sua vida, neste momento você, pelo Espírito, mortificou os feitos da carne. É como diz o Evangelho: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Então existem muitas orientações, como acabamos de ler quase agora, nos veio à mente as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas: fazei morrer a vossa natureza terrena, ira. Então, quando você é uma pessoa mansa, você está, pelo Espírito, mortificando a ira no seu corpo. Quem não tem, Quem nunca se irou na vida? Mas você escolheu ser uma pessoa mansa diante daquela tribulação, diante daquela perseguição. Ira, dissensões, facções, invejas, bebedice. Quando você não quis fazer a vontade da carne, que são essas atitudes, pelo Espírito você mortificou o feito da carne. Ela não te dominou. É por isso que Paulo diz: olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você venha obedecer às suas paixões. Pensar, a carne vai te conduzir a pensar, a fazer, a praticar, mas é você que escolhe obedecer às sugestões da sua carne. Vai lá, não tem nada não, rapaz, beber um copinho de cerveja, que nada, você não tem pecado mesmo, Veja que a nossa carne, ela quer nos seduzir, dizendo que você não é salvo, você não está purificado mesmo. Quando você partir desse corpo, você não vai estar salvo. Então, amado de Deus, mas a palavra de Deus diz: olha, fazei morrer a vossa natureza terrena, bebedices. E aí? Quer beber? Quer viver uma vida enchendo o caneco? Caminhais para a morte. Certamente uma doença, uma cirrose, ou até mesmo brigas, violências, acontece justamente por conta da bebida. Como diz lá em Provérbios: espancaram e eu não senti nada, voltarei a beber. Então veja, amados de Deus, estamos purificados do pecado, estamos salvos, mas existe o desenvolvimento espiritual que cada um de nós temos que realizar, para que venhamos reinar em vida, para que venhamos realmente estar usufruindo do reino de Deus, que é tanto uma vida de paz, como também a ministração dos anjos, porque os anjos não vão atuar favorecendo a vida daqueles que desobedecem às ordens de Deus. Não, eles vão atuar na vida daqueles que obedecem à ordem de Deus. Então essa é uma palavra para reconciliação, para que você seja de fato, de verdade, discípulo do Espírito e não da sua carne. Se você vive segundo a carne, você é discípulo dela. Mas se você vive em obediência, os pedidos de Deus para você andar em Espírito, então você é discípulo do Espírito. Então, o que se conclui? Discípulo do Espírito é o discípulo da palavra, porque a palavra, Jesus disse: a minha palavra é Espírito, é vida. A obediência às palavras e ensino de Deus é que te torna discípulo do Espírito. É a obediência, amado, é a prática da palavra que nos torna discípulos do Espírito de Deus. Mais uma vez eu te digo, isso é uma guerra, porque a carne milita contra o Espírito, isso todos os dias. Mas nós temos discernimento. O conhecedor da graça tem discernimento. E por ter discernimento, ele deve estar atento às palavras de Jesus, como também de Paulo. Qual a palavra de Jesus? Olha, o Espírito está pronto. Está pronto, está salvo. Eu libertei do império das trevas, eu purifiquei, ele está pronto para a salvação. Mas a carne para nada se aproveita, não confie nela. E Paulo, o que é que diz também? Se alguém pensa confiar na carne, eu muito mais. Porque eu fui o que recebeu o Evangelho para dar início a pregar.
para os gentios. Foi eu que recebi. Então, se alguém pensa confiar na carne, eu muito mais, porque foi eu que fui escolhido para ser apóstolo para os gentios, pregador do Evangelho da Graça. Então, amado, podemos estar libertos do pecado, como a graça de Deus bem afirma. Mas está escrito: se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Se a palavra que já está perto de ti, na tua boca, no teu coração, como diz Romanos 10:8, for praticada, como Deus pede, como Deus nos instrui, certamente você viverá. Mas se não mortificardes, que é uma questão de obediência, os feitos da carne, certamente você não terá nem paz nem vida, mas sofrimento, tribulação. O reino de Deus, a ministração dos anjos, como eu já disse antes, para mim e para você, acontece quando vivemos em obediência aos ensinos de Deus. O que os conhecedores da graça mais afirmam, com muita força: eu não sou pecador, eu não sou pecador. E a gente já viu muitos conhecedores da graça e até bispo enchendo caneco e até pregando bêbado. Colaboradores, passados, bebendo, enchendo caneco. Por quê? Porque só observou a palavra: eu não sou pecador. Mas e o que ensina o Evangelho? Paulo não falou só isso. Se viver segundo a carne, caminhais para a morte. E a gente entende quais são as obras da carne lendo Gálatas 5,19. Bebedice, que é uma delas, para quem bebe, para quem enche o caneco. A graça de Deus reprova. E se você também reprova na sua vida, a bebedice, como também outros frutos da carne, adultério, prostituição, impureza, automaticamente, amado de Deus, você, pelo Espírito, está mortificando os feitos do corpo. Você está em obediência ao Evangelho. Então, amado de Deus, nós entendemos claramente que aquele que quer ser discípulo do Espírito, ele tem que viver a prática da obediência, que pede o ensino: se caminhais para a morte, para os desejos da carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a palavra está sendo clara. Como isso acontece pelo Espírito? Mortificar os feitos do corpo? Pela obediência ao que Deus pede em sua palavra. Como, por exemplo, a avareza. A avareza é uma obra da carne. Então, se você quer caminhar pelo Espírito, qual a sua atitude? Ser alguém generoso na obra de Deus, ofertante, dizimista. Essa atitude é espiritual, porque a generosidade, que acontece pelo fruto do amor, da gratidão em seu coração a Deus, automaticamente ela acontece. Então, quando você age assim, você está agindo pelo Espírito, mortificando a avareza, que é uma obra da carne. Tem um detalhe nessa mensagem, amado de Deus, que teria que vir, aquele que quer ser discípulo do Espírito tem que estar atento a uma situação muito importante do que tem acontecido nos dias atuais. Situações essas que têm arrastado muita gente para caminhar para a morte. Eu falo das redes sociais nos dias atuais. Está multiplicando as mortes, tanto espirituais como físicas, de muitas pessoas, tanto mulheres como homens, e homens até temente a Deus, porque está em um corpo de carne, está sujeito. Jesus falou: a carne é fraca. Paulo disse: se alguém pensa confiar na carne, eu muito mais. Ou você não sabia disso, ou você não sabe. Muita infidelidade, muitas traições têm acontecido por meio da ferramenta chamada celular. Não por si só, porque para que alguma coisa aconteça, alguém tem que estar por trás desse aparelho manuseando. E existe, não por si só a ferramenta, mas por alguém que está manuseando do outro lado. Então é uma ferramenta tanto para o bem como para o mal.
Ou eu estou dizendo alguma bobagem? Ou não existe essas coisas? Sexo online. Quem está nessa prática está caminhando para a morte. Uma pessoa olhando a outra, seminua ou nua, totalmente, né? Pouca roupa ou sem muita roupa, ou sem nem roupa alguma. Essa é a verdade que tem acontecido nos dias atuais. Nas redes sociais tem se multiplicado as mortes, tanto espirituais como até físicas. Pastor, o senhor não pode falar uma coisa dessas, mas como não? São as realidades que têm acontecido nos dias atuais. Como não? Muitos filhos e muitas filhas, e até esposa e esposo, têm se tornado prisioneiro de muitas carnes, que vivem na prostituição, cativas por lisonjas, né? Que é o que está bem descrito em Provérbios, capítulo 7, verso 5. Vamos fazer essa leitura. Então, aquele que quer ser discípulo do Espírito tem que ter muito cuidado com relação a esse aparelho que te conduz às redes sociais, às redes de pornografia. Então, isso tem se multiplicado muito, amado, nos dias atuais. Adolescentes, filhos, filhas, sem o pai nem imaginar o que está acontecendo. À noite, no seu quarto, grudadinho num celular, muitas vezes envolvidos com pornografia. E às vezes marcam até encontro. Por conta de quê que isso aconteceu? Por conta do celular. Sem o pai nem imaginar, nem saber. Estava sendo seduzido por palavras e acabou marcando um encontro e foi lá. Um bendito do encontro chegou lá. Isso tem acontecido com mocinhas de 12 anos, de 15, de 14. Chegou lá, foi abusada sexualmente e morta. Isso é bobagem? Isso é mentira? Isso tem acontecido muito. Então, essa palavra é um alerta para os pais que têm seus filhos que ficam até tarde nas redes sociais, fazendo lá o quê? Então veja, é uma ferramenta que tem coisas para o bem. Você pode até estudar, fazer pesquisas, mas existe esse lado escuro, em que muitas mortes têm acontecido. Muitas traições, e até de pastores, né? Traindo seus casamentos. Isso está sujeito a acontecer em muitas vidas por aí. Sedução, palavra de sedução, palavra de lisonjas, isso acontece e está na Bíblia. Provérbios, capítulo 7, verso 5. Vejamos, Provérbios 7, 5. E assim diz: para te guardares da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, ou seja, mulher ou homem, né? Você nunca viu na vida, nunca tocou, não sabe nem onde mora, porque pode colocar um perfil, né? Ah, eu moro em tal lugar, mas vai saber. Quem é que sabe? Nunca viu? Nunca viu vídeo? Às vezes são fotos de lado, né? Cabelo cobrindo o rosto para se esconder. Então, amado de Deus, para te guardares da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com palavras. E isso não acontece nos dias de hoje? Sim, acontece. Verso 21, pulando aqui, ó. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue. Ou ela, né? Como a gente bem sabe, os encontros, os abusos sexuais depois da morte, né? E ele, num instante, a segue, como a boi que vai ao matadouro, como ao servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como ave que se apressa para o laço, sem saber que está aí, que isto lhe custará a vida, né? É o que tem acontecido hoje. Então veja que na Bíblia, isso tem acontecido, amado de Deus, nos dias atuais. Na Bíblia está registrado isso, em detalhes. Quantos encontros,
moças lindas, bonitas, mas os pais, não observaram. Por que ele fica tão tarde à noite com esse celular ligado? Para quê? E até perdendo noite de sonos. Então, amado de Deus, você que é pai, você que é mãe, esteja atenta à vida dos seus filhos nas redes sociais. Esteja atenta, porque se está escrito aqui essa observância, é porque existe, e a gente tem visto isso nas reportagens. Verso 24: Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Então veja, a obediência às palavras de Deus, a estes conselhos, te conduz a ser discípulo do Espírito. E certamente, a prostituição, a carnalidade, vai ser desviada da sua vida por meio da obediência à palavra de Deus, te tornando discípulo do Espírito. Verso 25: Não se desvie o teu coração para o caminho dela, ou dele, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e muitos os que por ela foram mortos. Está vendo? Mortes físicas e espirituais. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Então, amados de Deus, elogios enfeitiçam, elogios te seduz, elogios faz com que você fique com o ego lá em cima, se sentindo todo, mas Deus diz que essas lisonjas, se você dá ouvido, vai te conduzir para a morte, e até física, te tornando um discípulo da carne e não do Espírito, e te tornando alguém que por desobedecer a Deus, alguém que desce à sepultura. Então veja que Deus, Ele trata da nossa vida com a sua palavra em tantos assuntos que a gente nem imagina, Veja, escrito aqui na Bíblia há milhares de anos, mas nos dias atuais muitas pessoas, mulheres, jovens, maridos, esposas, têm se arrastado pelas lisonjas de uma estranha ou um estranho que você nunca viu na vida, que você não tem a certeza que realmente o nome da Maria é Maria, o nome do João é João, onde realmente mora. Então, na realidade, amado de Deus, o Espírito está pronto, está perfeito, está salvo, mas a carne para nada se aproveita. Então, cuidado com a sua carne, esteja mais atento à palavra de Deus. Esse é o pedido de Deus para as gerações de hoje, em nome de Jesus. Cuidado com essa ferramenta, porque nela, as redes sociais, nela existe o bem e também o mal. Aí é uma questão de escolha. O aviso foi dado, e louvado seja Deus por sua palavra, que sempre nos orienta a ser discípulo do Espírito. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo. Obrigado por sua perseverança, por sua presença do outro lado, atento à voz de Deus. Te declaro sábio em nome de Jesus. Um abraço a todos. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.